Olá, primeiro ano. Falaremos agora sobre taxa de variação. A taxa de variação é o seguinte, é a gente analisar quanto a variável y aumenta em relação ao aumento de uma unidade da variável x. Ou seja, o x aumentando uma unidade, a nossa taxa de variação é o quanto o y aumentou. Então, para isso, a gente usa duas formas de análise. A gente vai ver a primeira. Então, vejam o seguinte, a nossa função menos 2x mais 2. A gente vai atribuir 4 valores para x. Então, se x for 0, o meu y será 2. Se o meu x for 1, o que vai acontecer com o meu y? Vai zerar. Se o meu x for 2, o meu y será menos 2. E se o meu x for 3, o meu y será menos 4. A gente vai escolher 2 pontos desses. Então, a gente tem 4 pontos. Eu vou escolher esse ponto e esse ponto. É só para análise, tá bom? Então, y2 menos y1. Então, a gente vai ter menos 4 menos o menos 2. Quanto vai dar isso? Menos 2. A partir do, peguei y2 e y1. O x será do mesmo par. Então, eu vou ter lá 3 menos 2. 1. Aí eu divido os dois. Menos 2 que dividiu por 1, temos menos 2. Então, a minha taxa de variação é menos 2. Para cada x que aumenta, o y vai diminuir 2. Entenderam? Aumenta 1 no x e diminui 2 no y. Essa é a minha taxa de variação, menos 2. Mas eu preciso fazer cálculo para descobrir isso? Não. Sabe por quê? Porque minha função é essa, f de x igual a menos 2x mais 2. E isso daqui é o nosso a, e ele vale menos 2. Então, eu posso descobrir a taxa de variação fazendo o cálculo ou simplesmente olhando o coeficiente a. Então, a minha taxa de variação, só de eu analisar a função, eu sei que é menos 2. Estudo do sinal da função. O que é isso? É a gente analisar os valores de x que tornam a função positiva, negativa e igual a zero. Então, a gente vai estudar essas 3 situações para valores de x. Então, olha só. Vamos pegar uma função crescente. Eu vou escrever um exemplo aqui de função crescente. F de x igual a 2x mais 1. Aí vem a pergunta, como é que eu sei que ela é uma função crescente? Porque eu olho o coeficiente a. Se ele for um número positivo, ou seja, maior que zero, ela será uma função crescente. E o gráfico dela terá esse posicionamento que eu coloquei aqui. Agora a gente vai fazer o estudo do sinal. Quem é o coeficiente a aqui? O coeficiente a aqui é o 2 e o b é 1. A gente vai montar essa relação aqui. O sinal de menos faz parte da relação. Então, a gente vai ter lá menos 1 sobre 2. Esse valor aqui é o objeto de nosso estudo. Por quê? Porque toda vez que o x for igual a menos 1/2, então toda vez que o x for igual a menos 1/2, o que acontece com a nossa função? Ela zera. O f de x vai ser igual a zero. Ela zerou. Toda vez que o meu x for um valor maior que menos 1/2, quando o x for um valor maior que menos 1/2, a minha função ficará positiva. Como assim? Não entendi. Veja bem.
Se o meu x for um menos 1/2, a minha função vai zerar. E quando ela zera, ela encosta no eixo x. Para qualquer valor maior que o menos 1/2, ela sempre dará um valor positivo lá para cima. Então, toda vez que eu aumentar o meu x, essa reta aqui que representa a função, ela ficará mais alta que o x, tá vendo? O eixo x aqui, ela ficará sempre para cima dele, ó, a partir de qualquer valor que eu coloque na função. Então, se eu colocar o 1 na função, o 2, o 3, o 4, o 5, qualquer valor maior que menos 1/2, a minha função ficará lá para cima. E quando eu colocar qualquer valor menor, ou seja, x for um valor menor que menos 1/2, for menos 2, menos 3, menos 7, menos 8, não interessa, sempre dará um valor para baixo do eixo x. Então, as três situações que nós temos dessa função aqui, mas que serve para qualquer função crescente. Quando x for igual a menos 1/2, eu encosto no eixo x. Toda vez que o valor for maior que menos 1/2, a minha função dará valores de y mais altos que o eixo x. Então, é essa parte aqui. Toda vez que eu colocar um valor de x menor que menos 1/2, dará valores de y para baixo do eixo x. O mesmo vai acontecer na função decrescente. Como é que eu sei que uma função é decrescente? Porque o a é negativo. Então aqui, ó, menos 2x mais 1. Se eu for montar a relação, fica menos. Então teremos mais 1/2. Então, toda vez que o x for igual a 1/2, o meu valor de y, né, é zero, ou seja, está cortando o eixo x. Toda vez que eu pegar um x que for um valor menor que 1/2, o que vai acontecer? Me dará um valor positivo na função. Será um valor positivo. Então vejam que aqui inverte a ordem. Por quê? Porque uma é crescente e a outra é decrescente. Aqui, os valores de x, quanto maior o valor de x, mais vai cair no y. Lá acontecia o contrário. Quanto maior o meu valor de x, maior será meu valor de y. Então não confundam crescente com decrescente. Aqui x aumenta, y aumenta. Aqui x aumenta, y diminui. Então, se eu colocar aqui um x maior que 1/2, o meu valor de y será negativo. Então, o que acontece aqui? Acontece que se eu colocar 1/2 nessa função, ela zera. Então, corto o eixo x. Se eu colocar um valor de x que seja maior que 1/2, veja bem, menor, falei errado. Toda vez que eu colocar um valor de x menor que 1/2, o que vai acontecer? Os meus valores de y serão positivos. E toda vez que eu colocar um valor de x maior que 1/2, os meus valores de y serão negativos. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.